Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui do projeto Renda Mais. Eu vou fazer uma análise rápida aqui do movimento do Bitcoin, que eu tenho feito algumas postagens para quem me acompanha no canal do YouTube e do Telegram, justamente sobre o rompimento de um caixote de uma região consolidada que ele vinha trabalhando, né? Ele realmente aconteceu, esse rompimento, porém ele não teve força de dar sequência numa recuperação de alta, né? Então vou analisar junto com vocês no gráfico para que a gente consiga ter um entendimento de possíveis alvos após esse movimento que ele fez. Tá certo? Então bora para o gráfico. Então pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês, que tem ajudado muito no fortalecimento desse projeto, né, de análise técnica, e te convido, se você gostar do conteúdo, deixe um like no final que ajuda muito no fortalecimento, né? E se conhecer alguém que tenha interesse por esse assunto, encaminhe um vídeo também. Indo aqui para o gráfico, se vocês observarem, eu tenho feito já, vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, que já tem praticamente um mês ele ficou consolidado aqui, né? Eu estava acompanhando justamente esse rompimento do caixote nesse pivô de alta, que ele se deu com esse candle que a gente chama de candle de força ou uma barra elefante, né? Se vocês observarem, ele não só violou a máxima, como também ele fechou acima, e no outro dia ele abriu fora do caixote, tentou devolver o movimento, né? Entrou uma força vendedora bastante forte, não conseguiram isso e fez mais um candle de força, né? Mais uma barra elefante, superando essa LTB que eu tinha feito no tempo gráfico de uma semana, que são os topos maiores, né? Desde da queda ali por volta de 70 mil dólares, né? Então eu acreditava que aqui ele estaria fazendo uma impulsão, que eu alertei no vídeo que mesmo após esse rompimento ele faria uma correção, como de fato fez, exatamente na cabeça do pivô, né, dessa máxima. Ele brigou, ele voltou a trabalhar aqui, e aqui nesse candle vocês observem que ele não consegue mais voltar para dentro do caixote. Aí o que acontece? Aqui tem um setup que a gente conhece como 9.3, justamente desses dois candles vermelhos, que se caracteriza da seguinte maneira. Esse candle fecha abaixo do verde, que o fechamento do verde está aqui em cima, né? No candle de alta ele abre embaixo, fecha em cima. Num candle de baixa é o oposto, ele abre em cima e fecha aqui embaixo. E aqui também ele fez um fechamento abaixo do anterior. Isso daqui caracteriza um setup 9.3 no rompimento dessa máxima desse candle, né? Então o que acontece? Você coloca aqui um centavo acima e faz a entrada. Então eu fiz isso, né? Entrei nesse trade, só que infelizmente eu fui estopado porque o stop técnico está aqui embaixo. E como vocês podem observar, justamente pelo movimento do mercado, né, as últimas notícias, quem acompanhou os meus stories viu que eu coloquei que a Tesla se desfez de 75% do seu caixa de criptomoedas, do Bitcoin, né? Mesmo eles sinalizando que no futuro eles têm a possibilidade de voltar a comprar, é o que eu sempre digo para o pessoal, que os movimentos do mercado, por mais técnicos que eles sejam, eles estão baseados no sentimento do investidor. Então aqui o pessoal vendo, né, a Tesla se desfazendo, grandes corporações saindo do ativo, não é de se duvidar que ele faça um movimento de queda como esse, né? Então, numa situação como essa, é o que eu sempre digo para vocês o seguinte: a diferença da mentalidade de um investidor e de um trader profissional. O investidor ele compra o ativo quanto mais barato
for, para ele ir segurando, ele vai fazendo médios, né, preços médios, para que justamente ele consiga, no futuro próximo, né, dependendo da volatilidade do papel, que ele venda mais caro para conseguir o lucro. O trader profissional, né, o especulador, ele trabalha com o que o gráfico mostra para ele. Então, numa condição como essa, que eu comecei a observar que as médias já começam a apontar para baixo, eu tenho uma barra ignorada aqui, e ele volta a trabalhar dentro do caixote, então o que eu faço? Eu faço uma nova operação, só que nesse caso aqui na ponta da venda, e ponho o meu stop aqui em cima. Então eu estou protegido tecnicamente por esse movimento, né? E imagino que ele possa vir sim buscar os suportes, né, mais fundos, que é justamente a consolidação. Então, se vocês observarem, o que a gente pode fazer, talvez num curto prazo, é pegar uma retração de Fibonacci, que a gente sempre faz para traçar os alvos, pegar dessa máxima e jogar nesse primeiro fundo aqui, né, que ainda está dentro do caixote, né? O certo seria jogar no último, mas a princípio a gente colocaria nesse fundo, para que a gente consiga trabalhar com o próximo alvo, talvez aqui na região de 15.500 dólares. Isso somente se, claro, né, ele se confirmar, perdendo, né, esses suportes aqui significativos, romper, aí ele pode fazer uma correção nessa região e aí sim vir buscar. Porque o que acontece, né, numa situação como essa, se vocês observarem, o que era resistência aqui passou a ser suporte nesse teste. Então você espera, nesse momento eu esperava que esse suporte daria impulsão para fazer essa correção, tocando no caixote e vindo buscar o alvo que eu tinha traçado na região aqui de 25.500 dólares, né? Isso não aconteceu justamente pelo cenário macro que a gente tem acompanhado. Eu tenho dito a vocês que por mais que o Bitcoin, né, as criptomoedas, sejam ativos descentralizados de governos federais, ele tem acompanhado a movimentação do índice Dow Jones e também do SP500 e Nasdaq, né, que são os ativos de Wall Street. Isso significa claramente, o que eu tenho reforçado, que não se trata somente da técnica, mas sim de um comportamento, né, de um sentimento de cada investidor. Certo, pessoal? Eu vou reforçar, como eu sempre tenho colocado nos vídeos aqui para vocês, que isso daqui não se trata de uma recomendação de venda, né? Nem tão pouco de compra, mas é somente a maneira que eu enxergo o gráfico, né? E espero que vocês, que eu consiga colaborar com o crescimento de cada um de vocês nessa questão de análise técnica e leitura de gráficos. Tá bom, pessoal? Então eu desejo a todos um ótimo dia, bons estudos, bons trades e nos vemos na próxima.